dia, Infoplan! Bem, hoje vamos falar sobre reagendamento. Vamos fazer um aqui de forma bem tradicional, bem como o pessoal faz. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa que já teve um andamento de 50% de tempo, né? E o trabalho também de 50%. Então, ele veio até aqui, ó, até esse ponto daqui. Essa minha tarefa são 8 horas de duração, está começando às 8, terminando às 17 horas. Ok? Então, eu vou transformar aqui meu gráfico em hora. Vou colocar aqui em dias, na camada intermediária, e na camada inferior, vou colocar em horas. Ok? Para a gente poder ver exatamente o que ocorre. Então, aqui eu vou fazer, então, o que? Eu vou reagendar tudo, essa metade do serviço, para ser executado no dia 18, às 8 horas da manhã. Então, eu vou abrir aqui mais, para a gente poder ver, né? Vou fechar um pouco aqui. E colocar aqui, certo? Então, eu vou vir em projeto, atualizar projeto, reagendar para o dia 18/6, às 8 horas da manhã. Tá? O que ele fez? Ó, jogou aqui para as 8 horas. Tá certo? E rachou aqui esse tempo aqui, tá vendo? Então, como aqui está coincidindo o trabalho com o percentual concluído de tempo, foi céu de brigadeiro, né? Ele reagendou para o dia seguinte todo aquele trabalho que estava aqui, ok? Repara que ele não modifica o quantitativo de trabalho nem o percentual de conclusão, ok? A mesma duração continua sendo a mesma coisa, tá certo? Na verdade, ele gera um intervalo ali, é como se fosse um intervalo lá dentro do calendário, né? É parecido com aquilo. Repara que a coluna parar, ele para no meio-dia. E a coluna retomar, retoma às 8 horas da manhã no dia 18, tá vendo? Aí, naquela função que eu gero, duração efetivamente restante, continua com 4 horas e o parar também com 4 horas. Tá? Então, a parte de trabalho continua a mesma coisa. Tá certo? Se eu colocar aqui duração real, duração real e duração restante, você vai ver também que ele reagendou também 4 horas, ou seja, ele não fez modificação nenhuma mais séria, né, do que a divisão. Ok? Bem, agora vamos modificar aquele nossa ideia daqui para a gente ver a outra situação. Já zerei aqui tudo. E aqui eu vou colocar 25% do tempo e aqui 50% do trabalho concluído. Tá certo? Repara o que aconteceu aqui, ó. A gente olhando só para esse gráfico, então o que vai acontecer quando eu fizer o reagendamento? Eu vou atualizar o projeto para reagendar para o dia 18, ok? Às 8 horas da manhã. Já podia ter trocado a data de status, né? Aí aperto aqui e ele joga aquele período dali para frente. Repara que ele não foi pelo percentual concluído, tá certo? Aí a pessoa fica meio desesperada, né? Como é que ele cortou isso daqui? Por causa do trabalho, né? Se ele fez metade do trabalho, ele fez metade do quê? Do serviço, da previsão de serviço de execução.
olhando aqui por esse gráfico aqui, ó, você vê claramente que ele fez pelo percentual de trabalho concluído. Então, ele fazendo isso, ele pega e faz a divisão do que seria a duração na data onde que parou quem? O percentual de trabalho concluído. Tá certo? Então, a gente vê claramente isso. Se eu fizesse o inverso, então vou zerar tudo novamente, né? Vou zerar aqui também. Tirar aqui, né? E vou colocar 8 horas novamente. Vai aumentar o trabalho. Só para ele poder voltar à situação anterior. E aqui eu vou colocar 50%. Ó, agora invertendo a situação. E colocando aqui 25%. Certo? Repara que quando eu atualizar o projeto, ó, ele vai reagendar o trabalho concluído, não concluído, para o dia 18, 8 horas da manhã. Repara o que ele fez. Ele cortou aqui, ó, às 10 horas da manhã. Porque o percentual de trabalho ele veio até aqui. Tá certo? E joga aquela duração restante toda lá. Mesmo que eu considere aqui o percentual concluído aqui, tá vendo? Então, em relação ao tempo de obra, ele está aqui. Na verdade, isso daqui é como se fosse o quê? O andamento de tempo. Então, ele desloca o serviço e volta a trabalhar às 10 horas da manhã nesse dia daqui. Tá certo? Se você quiser voltar para o tempo, para cá, para dizer que começou às 8 horas da manhã, você teria que diminuir o percentual concluído, porque ele faz o reagendamento pelo percentual de trabalho previsto. Então, nesse tempo daqui, é como se você fizesse para que ele fosse, ele faz o reagendamento pelo percentual, ele vai dizer que são 10 horas da manhã do dia seguinte, mas para o trabalho previsto é como se fosse às 8 da manhã. Tá certo? Confuso, né? Mas é simples. Ele faz o reagendamento pelo trabalho. É simples. Ele faz o reagendamento do trabalho e o restante ele mantém. Se ele manteve, é como se hoje fosse 10 horas da manhã. Ok? Mas aí você volta com o tempo para cá. Ó. Você tem que diminuir aquilo dali para quê? Para 25%. Porque, na verdade, você andou 25%. E quando você faz isso, ele desloca tudo, né? Aí, quando você fizer o andamento, por exemplo, eu vou jogar aqui, ó, 25%, vou jogar 50%. Ele vai fazer o andamento lá de execução. Ó. Aí, se eu quiser falar, mas eu andei, sei lá, eu me atrasei aqui e só fiz, eu já estou com 60% do meu tempo. Aí ele vai andar por aquele tempo de lá. Agora que está chegando às 10 horas da manhã, tá vendo? E aqui ele está marcando o trabalho como tendo feito até às 10. Tá? Aqui passou um pouquinho, né? Aqui está marcando que horas? 10h48. E aqui é como se fosse o serviço executado até às 10 da manhã. Então, eu estou como se eu tivesse com 48 minutos de atraso de serviço. Ok? É isso. O reagendamento é isso. É a ideia de que você está reagendando pelo trabalho executado e não pelo tempo de relógio. E é isso que ele faz. Ele, inclusive, racha aqui, ó. Então, o percentual, na verdade, quando você faz isso, você tem que retornar aqui tudo para cá, para zerar, para jogar aqui o percentual concluído aqui. Tá certo? Porque
ele reagendou pelo trabalho. Tranquilo? Ok?